em torno do livro. Muito obrigado, estou aqui presente. A Lima, boa tarde, Licínio. Não sei, eu não consigo, só consigo ver a Lima, não consigo ver o Licínio. Posso mesmo assim, conversar com o Licínio acerca deste livro, deste importante livro, portanto, para a nossa história recente. Ele que é o autor do livro Comboio de Sal e Açúcar, que está a ser lançado agora pela publicação Getal. É possível, portanto, ver o Licínio? Ou posso continuar? E acresce que não tem som, esta dificuldade de internet é muito grande entre nós, infelizmente. Boa tarde, Licínio. Boa tarde, Edmundo. Consegues me ouvir? Eu estou a ouvir perfeitamente. É um prazer, portanto, estarmos juntos através deste meio de comunicação extremamente moderno, sobretudo porque, Licínio, nós conhecemos-nos há muitos anos. Os primeiros anos após a independência, lá para 1980, se não estou em erro, 80, 81, em Cabo Delgado, onde tu estiveste juntamente com um grande cineasta e amigo teu, colega, portanto, o Camilo de Souza. Eu, nessa altura, andava por lá, era um jovem repórter, tu eras um bocadinho mais velhinho do que eu, estiveste nas zonas libertadas então zonas libertadas da Frelimo, no Planalto de Moeda, e não só, no distrito de Moidumbe, distrito de Moeda, e Nangado, provavelmente, a recolher histórias de antigos guerrilheiros da Frelimo, nas zonas libertadas. Foi aí onde nos conhecemos. Passados todos estes anos, mas muitos anos, quase 40 anos ou um bocadinho mais, voltamos a estar juntos de novo. Isto é um grande prazer para mim, Licínio. Se recorda-se, portanto, dessa tua experiência nas zonas libertadas, se calhar seria interessante começarmos a falar desta tua experiência, que afinal de contas é um pouco o embrião deste livro de Licínio Azevedo, Comboio de Sal e Açúcar, porque também recolheu o testemunho de militares, de milicianos e população que vivenciou a chamada Guerra Civil, que terminou em 1992. Licínio. Sim, olha, Edmundo, foi em 78 que nos conhecemos em Cabo Delgado, quando eu fui fazer o trabalho de recolha de histórias sobre a Guerra pela Independência. Ok? Fiquei lá cerca de 3, 4 meses viajando pelo Planalto, e foi uma experiência bastante forte, não é? Porque a guerra havia acabado há pouco tempo, a Guerra pela Independência, e, digamos assim, eu sou branco, e lá nesse período não se via brancos. Os únicos que viram lá tinham ido embora em 75, quando a guerra acabou. Eu lembro que eu chego com colegas vossos aí, moçambicanos, que me acompanharam para a tradução e tal, lá no Planalto de Moeda, no Land Rover. Era eu e mais 5 moçambicanos. Mal chegamos na primeira aldeia, as crianças começaram a correr, a gritar em Maconde, fugindo para o mato, a gritar, muitos brancos, enquanto o único branco era eu. Não estavam realmente habituados. Mas foi um trabalho extraordinário, realmente foi o começo da minha relação com Moçambique, que levou mais tarde ao Comboio de Sal e Açúcar, que é o nosso tema de hoje. Ok, portanto, não tiveste muita dificuldade, já estavas mais ou menos, entre aspas, treinado para um livro como este, então. Eu lembro o tal livro, portanto, da recolha dessas entrevistas nas Zonas Libertadas, saiu o livro em 1980, e, portanto, em 1983, o livro Relato do Povo Armado, não é? Desta feita, não foi relato do povo armado, mas de um povo que estava dividido e lutava contra si próprio, não é? Desculpa, não consegui ouvir as tuas últimas palavras, mas exatamente. Sim, sim, sim. Sim, então, a ideia desse
Só para fazer uma relação, o primeiro trabalho que eu fiz foi Relatos do Povo Armado, lá em cima, com histórias da guerra pela independência. Deu origem, mais tarde, ao primeiro filme moçambicano de ficção, longa-metragem, O Tempo dos Leopardos, realizado por iugoslavos, não é? Realizador iugoslavo na época. E esse deu origem também, muitos anos depois, a um filme, só que realizado por eu, que foi O Comboio de Sal e Açúcar. A ideia inicial do livro, na verdade, começou antes, e não como livro. Era durante a guerra, eu ouvi falar dessa história extraordinária, desse trem, desse comboio, que atravessava o norte do país e que era atacado durante todo o trajeto, né? Uma viagem que hoje se faz 7, 8 horas, na época levava 7, 8 dias, às vezes várias semanas, ou o comboio não chegava, porque era destruído pelo caminho, onde viajavam muitos civis que tinham nesse comboio a única esperança de sobrevivência, porque descobriram aquele negócio que faziam durante a guerra, compravam sal no litoral e levavam para o Malawi, onde trocavam o sal por açúcar, que voltavam para revender em Moçambique, porque em Moçambique não havia açúcar na época. Então, eram sobretudo mulheres que faziam esse trabalho. Eu ouvi essa história, arriscando a vida e morrendo muitas vezes. Eu ouvi essa história ainda durante a guerra, no final dos anos 80, e tentei fazer inicialmente um documentário durante a guerra, ir com a minha equipe, fazer essa viagem no comboio, mas não conseguimos, porque os produtores que dispunham do equipamento caro de filmagem, disseram, não somos malucos colocar um equipamento num comboio que pode ser atacado, equipamento destruído, vamos perder o equipamento. Então, eu não consegui fazer o documentário na época. Então, logo que a guerra acabou, a minha primeira preocupação foi fazer essa viagem, ir para lá, individual, sozinho, não é? Porque, para mim, o documentário é uma coisa que está se passando, presente. Quando a guerra acabou, isso já era passado. Então, eu disse, não, isso cai melhor como uma ficção. E como eu também escrevo, vou para lá, eu recolher o material para escrever um livro, uma história. Então, foi isso que aconteceu. Logo a seguir, o fim fim da guerra, daquela guerra, em 92, eu fui para lá, para Nampula, onde eu peguei o comboio, e foi bastante curioso, porque na época a guerra tinha acabado naquele momento e não estavam os diretores dos caminhos de ferro, da ferrovia, não estavam muito habituados a esse tipo de presença no trem, no comboio, né? Um jornalista, um escritor, e estavam com muita relutância em me deixar fazer essa viagem, permitir que eu ficasse viajando no comboio. E foi a curiosidade é que o atual presidente de Moçambique, o presidente Nyusi, que era o diretor dos caminhos de ferro no norte de Moçambique na época, e foi ele que autorizou, disse, não, deixem lá o homem fazer a viagem, não tem nada de mal. Não, então fiz essa viagem várias vezes, entrevistando as pessoas, conhecendo a realidade, como é que era, não aquilo que tinha sido publicado no jornal só, não é? Mas entrevistando trabalhadores dos caminhos de ferro, maquinistas, e as mulheres, sobretudo as mulheres que viajavam, e também militares. E foi a partir desse material de pesquisa que eu construí um romance, porque o livro não é exatamente a realidade, é um romance, é uma obra de ficção. Uhum. Portanto, tiveste muito trabalho, portanto, para conseguires fazer a recolha, portanto, dessas histórias, porque tanto mais que o livro só saiu em 1997, se não estou em erro. 5 anos depois do fim da guerra, é isso, não é? Sim, não, eu não fui exatamente logo depois do fim da guerra, foi um tempo depois. 5 anos depois. Exato. Tiveste que vasculhar Nampula para encontrar essas pessoas, não é? Para encontrar esses testemunhos, não é? Sim, foi um trabalho bastante grande de pesquisa, né? Mas, na verdade, eu acho que eu fui lá um pouco depois, não foi exatamente, a Acordo de Paz foi em fins de 92, eu acho que eu fui em 94, então não foi assim tão demorado. Fiz a viagem várias vezes, escrevi o livro, levei alguns meses para escrever, e logo em seguida o livro foi publicado, não é? O que demorou muito foi o filme, porque o livro saiu, e o filme só consegui fazer passados quase 20 anos que eu consegui adaptar o meu próprio livro para o cinema, que é Comboio de Sal e Açúcar, o filme que saiu há 3 anos. Ok. Diga-me, também é preciso referenciar que nessa altura eu estava na cidade de Nampula, trabalhava na Rádio Moçambique em Nampula, de 1981 a 1986. De facto, este comboio de sal e açúcar, existiam também outros comboios. Havia os comboios que transportavam cerveja do Porto de Nacala para
para a cidade de Nampula, e cada vez que o comboio chegava a Nampula, depois de alguns dias de a viajar de Natal a Nampula, portanto, era uma grande festa, e toda a população de Nampula sabia que o comboio de cerveja havia chegado à cidade de Nampula, e era uma grande festa. Estes personagens, estes testemunhos, portanto, são reais, não é? E eles sabem que existem, que eles existem, entre aspas, no livro que o Licínio escreveu. Não, o livro é um romance, uma ficção. Cada personagem é baseado em diversos personagens. Não existe um que seja exatamente esse é o fulano. Não, são várias histórias reunidas que compõem o personagem. Inclusive outras situações, porque eu fiz muitos trabalhos, muitos filmes sobre a guerra, durante a guerra, documentários. Tive a ocasião de conhecer conviver com muitos militares, não é? Em zonas de combate e tudo isso. Então, muitos desses militares vêm da personalidade, o perfil deles no livro, vem de um conjunto de personalidades que eu conheci antes, durante a guerra também, e não apenas ali no comboio. Então, os personagens são... As situações são reais, mas os personagens são fictícios, ficcionais. Licínio, a dado momento do livro, e quase já no fim do livro, o tenente Nossa internet tem muitos problemas. Nos braços. Não, houve um corte agora. Não sei se continuam a me ouvir, mas a nossa internet. Eu continuo a ouvir, perfeito. Perfeito. A ouvir perfeitamente. Já estou te ouvindo agora. Eu estava a dizer que já no fim do livro Comboio e Sal, aparece-me este grande personagem, portanto, o Tenente Tayar, a afirmar que nós moçambicanos, portanto, fomos drogados por algum feiticeiro maior, todos drogados para nos matarmos, não é? Diz, portanto, o Tayar, e adianta que ser lúcido pouco antes de morrer, saber que durante toda a vida nada fez, que nada tinha feito, portanto, do que queria. Sonhou criar bois, cuidar de uma chamba, sempre pensou em viver no campo, caçar de vez em quando com arco e flecha, como fazia com o seu avô. Mas só conseguiu fazer guerra, caçar homens. Não é triste? Pergunta ele. É justo, por acaso? Portanto, este povo, portanto, desde 1964, portanto, está a passar sempre por guerras. E hoje, depois do fim da guerra, que cria este comboio de sal e açúcar, há uma nova guerra. Uma nova guerra, quiçá a mais brutal de todas, porque nós já passamos. O Licínio já pensa numa nova aventura, em livro ou em cinema, acerca esta triste realidade que estamos a viver hoje? Realmente, fazendo as contas, nós estamos em guerra desde 1964. Né? 74, 84, 94, 104, 14, há quase 55 anos, quase 60 anos de guerra. Foi uma guerra atrás da outra. E realmente, essa guerra atual é terrível. Mas eu já, nesse momento, quer dizer, já não tenho aquela força, já estou com 70 anos, e sair para o mato. Já não aguento andar correndo atrás de militares no meio da guerra, quer dizer, para fugir dos tiros e tal, me jogar para o chão num buraco, passar fome, sede lá no mato. Eu estava pensando no teu comboio da cerveja. Uma pena que eu não viajei nele, porque no comboio que eu viajei, nos comboios para fazer a pesquisa, nem água havia para tomar. Imagina com uma caixa de cerveja ali para a viagem, aquilo seria um paraíso. Então, realmente, essa guerra é terrível. Mas provavelmente havia aguardente de papaya, não? Não havia nada no comboio, nem água, foi nesse período que eu viajei. Era bastante difícil, realmente. Mas agora, eu estou trabalhando em outros projetos de filmes. Uma situação bastante difícil que estamos vivendo, né? Porque tem vários projetos de longas-metragens de ficção com produtores, porque aqui em Moçambique nós temos grande dificuldade de conseguir dinheiro
para cinema, então dependemos muito de fundos fora do país, do Brasil, Portugal, da França, e nesse momento está tudo bastante parado, está tudo difícil. Então nós estamos, o meu projeto que está encaminhado, que pretendo fazer esse ano, é um filme com recursos locais, antigas histórias sobre o fim do período colonial, adaptadas do livro do Luiz Bernardo Auana, Nós Matamos o Cão Tinhoso, que foi o primeiro grande livro de ficção moçambicano, publicado em 64, não é? Histórias que se passam no final dos anos 50, começo dos anos 60, e que até hoje não foram adaptados para o cinema. Então, há um filme, um conto dele, Ninguitimo, que está em preparação, estou procurando fundos, mas aqui internamente, para poder viabilizar realmente, porque esperar coisas, sei lá, que o mundo todo resolva os problemas da pandemia agora é difícil. Então, nós estamos tentando fazer, nesse momento, vou contar histórias, estou contando histórias mais antigas, não estou muito preocupado mais em ir lá para o mato fazer documentários, porque, como eu disse, realmente eu não aguento ficar correndo atrás de militares jovens ali no mato, naquele calor terrível. As tantas ainda te chamboqueiam, não é? Levo um tiro lá. O chamboco. Mas, Já escapei de tantos tiros, não quero mais arriscar lá. O Licínio, portanto, fala-me, portanto, desta dificuldade de realizarmos, de termos, portanto, a realização de filmes que sejam, portanto, acessíveis aos realizadores. Infelizmente, não há essa possibilidade. Mas também há uma coisa que me angustia, Licínio, em relação a este livro, que como o teu livro Comboio de Sal e Açúcar, é que retrata um período da nossa história extremamente importante. A nossa geração, portanto, conhece e viveu os horrores da guerra que terminou em 1992. Mas eu gostaria que, de facto, este livro fosse acessível a esta nova geração. Infelizmente, não é isso que está a acontecer. A Itália publicou o livro, mas suponho que são poucas edições, custa 600 meticais, se não estou em erro. Não te angustia o facto de que só algumas poucas pessoas vão ler um livro tão importante, historicamente tão importante como este? Olha, eu acho que já o fato do livro ter saído, já sair uma segunda edição é bastante difícil. Quer dizer, a primeira edição foi publicada há quase 30 anos, e agora eu acho que é uma grande honra para mim que a Itália tenha decidido publicar o livro, mesmo sendo como antigamente as edições eram muito maiores naqueles tempos lá dos relatos do povo armado, não é? Mas a situação é outra, a situação de mercado é outra hoje. Então, aí há grandes problemas de distribuição de livros em Moçambique também. Os livros ficam mais em Maputo. Nós temos o mesmo problema com venda de filmes. Os filmes são vendidos nas livrarias em Maputo, fora do país, é muito difícil. Então, não adianta fazer realmente grandes edições. Eu acho que é bom que se faça edições pequenas, que funcionem economicamente, porque se vende-se rapidamente isso, eu acho que a grande possibilidade de que a edição esgote rapidamente, você pode se fazer outra logo em seguida, não é? E o mais importante de tudo é realmente aquilo que tu falaste, essa nova geração não leu o livro, porque o livro que saiu foi para uma geração anterior, não é? Há 30 anos. E eu acho, mas as pessoas viram o filme há pouco tempo nas salas de cinema, não é só, o filme está no YouTube, por exemplo, já são 500 mil visionamentos no YouTube, então há muita gente que viu o Comboio de Sal e Açúcar. Eu acho importante que as pessoas que tenham acesso, mesmo essas poucas pessoas que leem o livro, tenham possibilidade de comparar o que é a linguagem do cinema, não é? O que é a linguagem, o que é a literatura, e o que é o trabalho de adaptação, não é? Porque o livro no livro tem uma pequena parte do que no filme há uma pequena parte do que consta no livro. Se eu fosse contar para transformar todo o livro num filme, não seria um filme de 1h30, seria um filme de 6, 7 horas. Não é? Então, acho que é bom, como o filme teve muito sucesso, tem tido muito sucesso, que as pessoas vão se interessar por ler o livro, não é? E vão poder fazer essa comparação, ver a diferença entre literatura e cinema. Temos aqui o Daúd Amado, portanto, que é provavelmente Germano Pais, e uma série de pessoas que se calhar queriam interagir, mas que infelizmente não é possível. E o livro, portanto, o relato
do povo armado. Não é possível também, não se sabe se há interesse da própria Itália em lançar uma edição, que é extremamente importante, porque já que temos o comboio de sal e açúcar, não há possibilidade de se lançar uma segunda edição, uma outra edição, uma nova edição dos relatos do povo armado. Os relatos do povo armado foram republicados há alguns anos, aqui com outro título, Coração Forte, que é o título de uma das histórias. Então, nós estamos tendo aqui pessoas que estão interagindo conosco do Brasil, não é? Que viram o filme lá, que estão nos assistindo. Várias pessoas que eu conheço dos tempos que eu era jornalista no Brasil, Paulo de Tarso Ricardo, Ricordo, Matico, pessoas que eu conhecia quando eu fiz jornalismo no Brasil no princípio dos anos 70. Uhum. Rui Guerra. O Rui Guerra foi que me convidou para vir para cá. Eu vim através do Rui Guerra para Moçambique, quando ele veio para aqui para participar da construção do cinema moçambicano em 76, e convidou-me para vir trabalhar com ele como jornalista, como escritor. Justamente foi o trabalho através do qual eu te conheci em Cabo Delgado, não é? Escrever histórias sobre a guerra pela independência para serem adaptados para o cinema, por ele ou por outros cineastas, como acabou acontecendo. Na época eu não fazia cinema, não estava interessado, eu escrevia apenas. Uhum. E já agora, eu queria tocar este ponto. Como é que saltas de jornalista que percorreu, no início dos anos 70, que percorreu quase toda a América Latina, foi dar a Guiné-Bissau, e da Guiné-Bissau saltou para Moçambique? Quando é que se dá a transição para o cinema? Foi no tempo em que o Rui Guerra e o Godard estiveram aqui em Moçambique? Começou nesse período, né? Quando eu vim para cá em 77, estive na Guiné-Bissau em 76. Exatamente, mas foi uma transição natural, porque eu comecei, quando tu falaste há pouco do nosso amigo comum, Camilo de Souza, também cineasta moçambicano, que acompanhou esse trabalho feito lá em Cabo Delgado, nas Zonas Libertadas. Então, eu, como escritor, eu acompanhava, como roteirista, escritor, acompanhava as equipas que trabalhavam no campo, fazendo documentários. Então, foi uma passagem mais ou menos natural. Aos poucos eu fui me envolvendo, não tinha o objetivo de fazer cinema. Fui me envolvendo e fui envolvido pelo cinema. Foi uma transição, assim, bastante natural. Uhum. Ok, nós estamos quase a chegar ao fim desta nossa presença aqui nesta plataforma, nestas redes sociais. Eu queria perguntar uma coisa. O que te levou, já é uma questão pessoal, o que te levou a sair do Brasil e aventurares por terras inóspitas como em África? O que é que procuravas que não tinhas no Brasil? Olha, desculpa, a África não é muito mais inóspita do que a Amazônia era na época, ou a América Latina. Tem razão. Foi, na verdade, eu estou a ver aqui, esses amigos meus que estão aqui entrando, se comunicando conosco no Brasil, muitos deles viveram esse período comigo lá, fazer jornalismo, no período da ditadura militar no Brasil, quando havia censura nos jornais. Então, era proibido publicar uma série de notícias, havia um censor dentro da redação que liam, aqui na época colonial também havia, certamente, não é? No período de Salazar, que liam as reportagens e proibiam, certos temas eram proibidos. Então, nós tivemos um problema, fomos demitidos em grupo, vários jornalistas do jornal que trabalhávamos em Porto Alegre, não é? E a partir disso eu disse, não, agora eu já viajava muito pela América Latina, fazendo reportagens sobre golpes de Estado, coisas assim, pequenas revoluções ali, e resolvi, não, agora vou viajar, não é? Inicialmente pela América Latina, e depois disso agora foi o momento que surgiu, houve a invasão sul-africana em Angola, logo depois da independência, e eu disse, não, agora conheço a América Latina toda, vou conhecer os nossos irmãos do outro lado do Oceano Atlântico. Não consegui chegar em Angola, passei bastante tempo em Lisboa, espera para ir, e acabei sendo convidado para ir para Guiné-Bissau, para fazer formação de jornalistas, não é? Estive na Guiné-Bissau algum tempo, quase um ano, onde escrevi um livro com histórias da Guerra pela Independência, que foi publicado no Brasil. E foi esse livro, então, que o Rui Guerra leu, e foi através desse livro que eu fui convidado para vir para Moçambique fazer um trabalho semelhante, que foi o trabalho que tu acompanhaste em 78, que eu fiz em Cabo Delgado. Então, foi da mesma maneira como eu passei do jornalismo para a literatura, e da literatura para o cinema, eu também acabei mudando, vim para cá. Em Moçambique, quando eu vim para cá, as guerras, como estávamos falando, as guerras não pararam, primeiro agressões rhodesianas, depois agressões da África do Sul, a guerrilha, a guerra interna, guerra civil, chama-se hoje,
não é? Então, eu sempre fui me envolvendo nessas coisas e sempre havia alguma coisa para fazer. Quer dizer, sempre havia um projeto, sempre havia um documentário, sempre havia... Mais tarde, comecei a fazer pequenas ficções, depois ficções maiores. Então, foi um envolvimento natural. Quer dizer, de repente, eu já estava aqui, já não tinha muito sentido, depois de 20, 30 anos, pensar em outra coisa, não é? Já são 40 anos. Uma última questão para terminarmos mesmo. Há uma nova geração, certamente há uma nova geração de realizadores e futuros realizadores no cinema. Qual é a mensagem que tu queres deixar no meio de tanta dificuldade que o setor cultural, mas particularmente o cinema, portanto, está a atravessar? Olha, eu acho que é importante existir, porque nós nos consideramos, eu tenho um grupo de amigos que começamos a fazer cinema juntos aqui depois da independência, que ainda trabalhamos juntos até hoje, né? E nós nos consideramos a geração da resistência, porque mesmo depois do incêndio do Instituto Nacional de Cinema, quando não havia fundos nenhum, nós resistimos e continuamos fazendo cinema independentemente, já fora dos organismos do Estado. Eu acho que os jovens têm que ter essa mesma força, quer dizer, insistir. Agora, nesse momento, há um grande problema de formação aqui, não é? Mas pronto, tem que procurar ser autodidata, ver filmes, como eu disse, comparar o livro, que foi esse meu livro que eu adaptei para o cinema, ver as diferenças, como é que se faz esse trabalho. É preciso força e idealismo, sobretudo, não é? Muita vontade. E já agora, qual é o nível profissional dos teus colaboradores nesta aventura de fazer filmes? Olha, como eu te disse, eu trabalho com... colaboradores moçambicanos, não é claro? Sim, não, eu continuo trabalhando com as mesmas pessoas. Tem uma equipe mais ou menos formada, o Gabriel Mondlane no som, não é, que trabalha com ele há 40 anos, Gita Cerveira, que é um angolano que trabalhou na Virgem Margarida comigo, trabalhou na Night Stop, trabalhou no Grande Bazar, trabalhou em inúmeros filmes comigo, continua trabalhando até hoje. E tem até o Orlando Mesquita, que fez a montagem de mais 40 filmes meus. Trabalhamos com as mesmas, o mesmo grupo, não é? Há cerca de 40 anos. Claro, há jovens no meio também, mas a base da equipa são as mesmas com quem já nos aventuramos na guerra, passamos todas as dificuldades juntos. Isso eu acho que isso é importante, quer dizer, porque há uma confiança absoluta, não é preciso estar discutindo as coisas numa situação difícil de guerra, por exemplo. Você está habituado a trabalhar com uma pessoa, não precisa dizer, olha, vamos fazer isso, aquilo, a gente sabe automaticamente, não é? O que deve fazer. Licínio, muito obrigado. Ficamos à espera, portanto, da sua próxima produção à volta do Nós Matamos o Cão Tinhoso de Luís Bernardo Moana. Ok, eu agradeço. Caros agradeço a você, agradeço a Itália. Desculpa. Sim, pode continuar. Não, muito obrigado, foi um prazer rever-te, né? Não nos vimos há bastante tempo, e obrigado a Itália por lançar o livro depois de tantos anos assim, obrigado a todas as pessoas que estão assistindo, estou vendo que há muitas pessoas no Brasil assistindo, jornalistas, antigos colegas meus. A Bárbara é uma sobrinha minha, está assistindo, mas essa tem obrigação, é família. Agora os outros, Paulo, o Ricardo e tal, não são família, são amigos, também estão assistindo, muitas pessoas assistindo em vários países essa apresentação, esse lançamento do livro, que é uma novidade aqui em Moçambique, lançar o livro assim, dessa maneira. Bárbara, um abraço para ti aí a partir do Brasil. Ok, Bárbara, Paulo, todo mundo, Matico. Muito obrigado. Um abraço a todos, obrigado para você. Até a próxima vez. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Queremos agradecer a todos os telespectadores que estiveram ligados ao nosso lançamento do livro do Licínio de Azevedo. Por agora, queremos aproveitar e informar quem foram os vencedores do concurso que estivemos já a promover na página da Itália Publishing. Gostaria de colocar um pouco de suspense, mas vou logo anunciar os vencedores, porque sei que os corações estão todos trêmulos. Para o primeiro lugar, temos o grande vencedor, Silva Macarinja. E em segundo lugar, temos Lucas Nguenha. E em terceiro lugar, temos Ansio Massing. Esses são os 3 vencedores do concurso
para o lançamento do livro do Licínio de Azevedo. E queremos agradecer aqui a presença do Edmundo Galiza Matos, que esteve aqui numa conversa extremamente bela com o autor Licínio de Azevedo. Queremos agradecer também a presença de cada um dos telespectadores na nossa live. E não sei se Edmundo Galiza Matos teria algum comentário final a tecer aqui. Foi uma experiência extremamente interessante para mim. Estava a dizer que não tenho nenhum comentário a acrescentar. Foi uma experiência extremamente interessante para mim. É a primeira vez, portanto, a participar numa entrevista através das redes sociais. Imagina que uma pessoa que começou o jornalismo em 1975, com gravadores que pesavam 5, 7, 8 quilos, para hoje estar aqui, portanto, a desfrutar deste meio de comunicação, portanto, muito mais avançado. Imagina a emoção que vocês, portanto, me proporcionaram em participar nesta conversa com o Licínio Azevedo acerca do livro O Comboio de Sal e Açúcar. E parabéns para vocês por terem, de facto, não só terem lançado o livro do Licínio, como também estarem a preocupar-se em lançar livros de autores do nosso continente, porque, de facto, muitos de nós conhecem escritores romances de outros continentes, do Ocidente, sobretudo, e muito pouco daquilo que nós próprios africanos escrevemos. Parabéns, portanto, por esta iniciativa de lançar livros africanos e lançar o livro de Licínio Azevedo. Muito obrigada, Edmundo Galiza Matos. Por agora, eu gostaria de lembrar aos nossos queridos telespectadores que para adquirir ao livro Comboio de Sal e Açúcar, é só ligar ao número 84 16 66 664. Repito, 84 16, 13 66 664. E também gostaria de lembrar que na nossa página tem um formulário para a compra dos livros. É só pesquisar Etali Publishing. Estamos disponíveis no Facebook, no Instagram, Twitter. Estaremos todos prontos para servir a vocês que são os nossos queridos telespectadores. E mais uma vez agradecer pela presença de cada um de vocês e aguardamos pela vossa ligação para a compra do livro. Boa tarde.